Muito bem, nesta manhã, nós que vou dar continuidade à última ministração. A última ministração que teve aqui, eu falei sobre Onésimo. Se lembram disso? Lembram? Onésimo, el que foi gerado útil, certo? Por uma fraqueza se tornou inútil, e com um encontro com o apóstolo Paulo, e não necessariamente com um apóstolo Paulo, mas com a vida que Paulo carregava, que é a vida de Deus, que é Cristo Jesus, ele se tornou útil novamente. Lembram disso? E naquele dia eu mencionei que o que nos torna inúteis é fugir do processo. Lembram disso? Eu estabeleci aqui que nós somos peregrinos e não fugitivos. Amém? Então, uma das coisas que torna áreas da nossa vida inúteis é porque nós fugimos do processo. É porque nós não nos queremos submeter ao processo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, nesta manhã, eu vou ministrar uma palavra talvez breve, não sei, tenho alguns minutos aqui, mas como dando continuidade nesta verdade. Amém? Os processos e como nós precisamos entender e viver isso. Amém? Quero que abra sua Bíblia, por favor, o primeiro texto que nós vamos usar. Deixa eu encontrar aqui. Ok, Mateus capítulo 13. Versículo 36. Vou dar ênfase no 38, mas vou começar no 36. Amém? Mateus capítulo 13. Vou começar no 36, mas minha ênfase vai ser no versículo 38. Podemos ler? Diz assim: Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. E Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Versículo 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos de Deus. Amém? Perfeito? Muito bem. A primeira parábola que usa Mateus, ou que abre o ciclo de 7 parábolas, é a parábola do semeador, que a gente já tem batido bastante a tecla, não é? É como reagimos à palavra de Deus. A semente que caiu na beira do caminho são pessoas que não reagem. São pessoas que ouvem a palavra, como você está aqui nesta manhã, e acham legal a palavra, mas não tem uma reação. O que seria uma reação? Guardá-la em seu interior com a intenção de colocá-la em prática. Por isso que diz que na beira do caminho, certo? Caiu na beira do caminho, não penetrou a terra, ficou sobre a superfície, vieram as aves do céu e arrebataram, a comeram. A segunda tipo de pessoas, ou que classifica a segunda reação, são aqueles que caíram entre pedras. São pessoas que recebem a palavra com alegria, mas não há profundidade nela. Mateus vai explicar que tem pouca raiz. Então, porque tem pouca raiz, tem pouca duração. Então eles reagem, mas reagem automaticamente. Reagem em um momento, se alegram, glorificam, dão testemunho, mas daqui a pouco esqueceram. Certo? A terceira, certo, caiu entre espinhos. São pessoas que a semente até germina, mas estão preocupados de outras coisas. Estão preocupados da vida, do trabalho, dos estudos. E não é que isso seja ruim, mas isso termina, o interesse nessas coisas termina sendo maior que o interesse no desenvolvimento da vida de Deus. Perfeito? Não é ruim estudar, trabalhar, se capacitar. Não é ruim. Mas se isso ocupa maior tempo que o desenvolvimento da vida de Deus em mim, é o exemplo que Jesus dá. Os espinhos cresceram muito mais e terminaram sufocando a semente que estava germinando. A que caiu na beira do caminho, a que caiu entre pedras e a que caiu entre espinhos, elas brotaram, mas nenhuma delas chegou a frutificar. Ok?
E a explicação de Jesus diz que essas pessoas tão só ouvem, porém não entendem. Aquele que tão só ouve e não entende é semelhante à beira do caminho, é semelhante a entre pedras e é semelhante a entre espinhos. Mas há uma porção da semente que cai em boa terra. E estes são os que ouvem e compreendem a palavra, e porque ouvem, compreendem, frutificam, produzem a 30, a 60 e a 100 por um. Perfeito? Me está acompanhando nisto? Muito bem. Nesta primeira parábola, que é a do semeador, e depois vai vir a parábola do joio e do trigo, consequentemente, não é? Fazem parte de como um mesmo pacote. Ok? A gente precisa entender que na parábola do semeador, certo? O semeador é Deus, a semente, certo? É a palavra de Deus, não é? E os tipos de terreno ou os solos representam o tipo de pessoas que ouvem a palavra e como elas reagem à palavra que ouvem. Isso está claro, não é verdade? A gente tem batido bastante nessa tecla. Muito bem, eu gostaria que você fosse agora para Mateus, por favor. Lucas. Lucas capítulo 8, verso 11. Vocês encontraram? A parábola do semeador aparece em 3 evangelhos: Mateus, capítulo 13, em Marcos, capítulo 4, são textos paralelos, e em Lucas, capítulo 8. No versículo número 11, Jesus explicando a parábola do semeador, ele disse assim: eis, portanto, o esclarecimento desta palavra. A semente é quem? A palavra de Deus. Então, na parábola do semeador, quando se refere à semente, se está referindo à palavra de Deus que foi lançada, que foi plantada. Está acompanhando nisto? Perfeito? Não vou me deter nisto, mas a palavra de Deus é Cristo. Amém? Então, a semente é Cristo. Perfeito? Se você quer abrir aí, certo, para que nós caminhemos um pouquinho nesta construção. Se você quer abrir João, capítulo 12. João, capítulo 12. Versículo 24. Eu estou dando bastantes textos, certo, para que possamos ter uma plataforma, para que possamos entender aquilo que eu quero comunicar a você da parte de Deus nesta manhã. Você encontrou? Muito bem. Diz: em verdade, vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, permanece ele só, mas se ele morre, produzirá muito fruto. Esse grão de trigo, essa semente é Cristo. Ele se está referindo a ele mesmo. Ele está usando uma metáfora, ele está usando uma analogia novamente da semente, e ele está dizendo: se o grão de trigo, a semente de trigo, não ir à terra e morrer, ele fica só. Ele está falando de sua morte. Ele está falando que é necessário que ele morra. Para quê? Para que através de sua morte muitos possam viver. Me acompanha nisto? E isto é claro para nós. Isto fala de cruz, isto fala de espírito vivificante, que depois da cruz, certo, a vida que estava em Cristo foi impartida a todos aqueles que creem. Está acompanhando? Então Cristo é esta semente que foi primeiro lançada por Deus na terra planeta, e depois, certo, da cruz, esta semente foi lançada em nós, porque eu acredito que nós somos boa terra. Amém? Está acompanhando? Agora, Lucas, explicando a parábola do semeador, diz que esta semente que foi plantada na parábola do semeador é a palavra de Deus, que é Cristo. Cristo plantado em nós. Está acompanhando? Agora, qual é o contraste que eu quero que vocês vejam comigo? Eu gostaria que vocês voltassem a Lucas capítulo número 8, verso... Não, já lemos isso. Que você voltasse a Mateus capítulo 13, verso 38. Vocês voltaram aí ou não?
Temos uma segunda parábola agora, a parábola do joio e o trigo, que me avisa, me coloca em alerta que quando Deus planta ou quando Deus semeia, o inimigo também semeia. Porque a parábola do joio vai falar que o inimigo também plantou, sim ou não? Mas ele não plantou trigo, ele plantou joio. Perfeito? E aí tem toda uma explicação que acredito que a grande maioria conhece. Eu não vou ministrar sobre a parábola do joio e o trigo. Eu só estou usando uma explicação que está nos lábios de Jesus quando ele explica a parábola do joio e o trigo, certo? Na parábola do semeador, que não é a mesma parábola do joio e o trigo, certo? Lucas diz que a semente é a palavra de Deus, é o próprio Cristo plantado nas pessoas. Perfeito? Agora, quando Jesus interpreta a parábola do joio e o trigo, ele vai dizer: o campo é o mundo. Mudam algumas coisas, não sei se você está percebendo, certo? Quando Deus plantou Cristo na terra, o campo era o planeta Terra. De tal maneira amou Deus o mundo, e essa palavra mundo é sistema, não é pessoas, e depois eu explico isso em outra ministração. Mas Deus plantou, certo, Cristo em um sistema, neste sistema deste planeta Terra. Me está acompanhando? Depois que ele morreu e ressuscitou, obrigado Leandro, ele plantou, mudou de terra mundo para nós passamos a ser solo. Mas agora na parábola do joio e do trigo, o campo é o mundo. Esse sistema lá fora, é a sociedade, é o grupo social no qual nós estamos inseridos. Terra, certo, como sistema, como planeta, nós como solo, e agora, certo, Cristo vivendo em nós. Agora o campo não sou eu, o campo é a sociedade. Você está aqui? Muito bem. Primeiro, muda o campo. Segundo, e a boa semente são quem? Não, leia aí, não é a palavra. São os filhos de Deus. E isto é o que nós precisamos entender nesta manhã. Na parábola do semeador, a semente é Cristo, morando em nós, sendo desenvolvido em nós. Mas entre a parábola do semeador e a parábola do joio e o trigo há um processo, porque agora a semente não é a palavra de Deus, agora são os filhos do reino. Você está aqui ou não? O que quer dizer isso? Que essa semente que foi plantada em mim, que é Cristo, foi desenvolvida em mim ao ponto de eu me tornar semente a ser plantada. Você está aqui? Está acompanhando ou não? Então, entre a parábola do semeador e a parábola do joio e o trigo, há um processo, há um desenvolvimento. Tanto é que agora não é Cristo, certo? Plantado nas pessoas, mas ele está tomando conta da vida das pessoas, que agora as pessoas passaram a ser sementes. E este é o tema da minha ministração: homens e mulheres, sementes de transformação. Está acompanhando? Então, quando conhecemos Cristo, quando Ele nos conhece, quando Ele nos aceita, a vida de Deus passa a morar dentro de nós. Mas qual é o propósito de Deus? Que esta vida tome conta da nossa vida. Eu parece que diz a última vez aqui, a gente precisa tratar, eu entendo quando nós falamos isso, mas a gente precisa tratar de evitar a seguinte declaração: eu estou mudando, porque a gente não muda. Você está aqui? Você entende essa declaração que eu falo? Eu estou mudando, eu mentia, não minto mais, eu roubava, não roubo. Não, você não muda. Eu não mudo. O que acontece nisso que nós entendemos como mudança? A vida de Deus está tragando a nossa vida. Isso é mudança. Me está entendendo? Me acompanhe nisso. Então, quando a gente deixa de fazer algo que parte da vida de Deus, a gente não muda. Porque Deus não veio para mudar a nossa vida. Deus veio para matar o velho homem e nos dar uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que se fez tudo novo. Você não mudou de religião, você mudou de vida. Ele te deu agora uma substância, Ele te deu uma essência diferente. Porque você e eu éramos pecadores. Nós adquirimos uma essência de morte. Você está aqui ou não?
Nós estávamos mortos, mesmo que vivos, assim biologicamente, mas para Deus nós estávamos mortos. E para nos aproximar de Deus, Deus precisava nos compartilhar a sua vida, nos precisava compartilhar a sua substância, a sua essência, o seu DNA. Porque matéria é incompatível com a divindade. Aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é gerado pelo Espírito é Espírito. E como Deus é Espírito, quando Ele nos imparte sua vida, podemos nos aproximar dEle. Me está acompanhando? Me acompanhe nisto? Por isso que nós temos enfatizado, certo, este último ano. Queridos, olha, não é que não é suficiente, mas como explicar? Ser aceito por Cristo é muito mais que levantar a mão. Ser aceito por Cristo é muito mais que fazer a confissão do pecador. Não sei se você me está acompanhando. A gente não entendeu quando levantou a mão. A gente não entendeu quando nos levaram a fazer a confissão do pecador. Se confessares com teus lábios e creres no coração, serás salvo. Era o primeiro passo, mas a gente não entendia. Muitos de nós pensamos que mudamos de religião, que precisávamos nos esforçar para mudar os nossos hábitos, precisávamos nos esforçar para abandonar os nossos pecados, precisávamos nos esforçar para ser santos. E eu quero lhe dizer que não é dessa maneira. Quando Deus nos compartilhou a sua vida através de Cristo, Ele veio para matar o velho homem. E Ele não veio para que nós lutemos para nos tornar santos. Cristo é santo. E se nós desenvolvemos a vida de Deus em nós, a santidade de Cristo aparecerá de maneira clara, de maneira nítida, de maneira intrínseca na nossa vida. Eu quero lhe dizer e lhe anunciar: sabe por que você continua pecando? Sabe por que você continua tendo maus pensamentos? Sabe por que você continua mentindo? Porque o desenvolvimento da vida de Deus em você está em baixa. Porque na hora que você se dedicar, inclinar o seu coração ao desenvolvimento da vida espiritual, essas coisas vão desaparecer por si só. Por quê? Porque a vida de Deus, que é Cristo Jesus, a santidade é algo intrínseco, a santidade é algo natural, a santidade é algo espontâneo. Jesus não se esforça para ser santo, Ele é santo, Ele é justo, Ele não se esforça para ser justo. Isso faz parte da vida de Deus nele. Ele não se esforça para ser verdadeiro. Ele é a verdade, e a consequência da verdade é ser verdadeiro. Me acompanha nisso ou não? Agora, o primeiro estágio é Deus plantando a sua vida em nós através de uma semente chamada Cristo Jesus. Este é o primeiro estágio. Mas há um segundo estágio, há uma segunda etapa, onde essa vida precisa tragar a nossa vida. Está acompanhando? Você não muda. Diga para o seu irmão: a gente não muda, meu irmão. Diga assim: a gente precisa morrer para que a vida de Deus apareça na gente. Amém? O apóstolo Paulo chama isto de mortificar a carne, de matar o velho homem. Me acompanha nisso ou não? Dario, então eu não preciso fazer nada. Não significa isso. Mas todo o seu potencial, toda a sua energia, toda a sua força precisa estar em inclinar o seu coração ao desenvolvimento da vida de Deus. E olha, outra coisa, e nesse trabalho a gente não está sozinho. Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Mais que falar em línguas, mais que fazer reteté, mais que, sei lá, gerar emoções, gerar arrepios, o Espírito Santo pode fazer tudo isso. Amém? Me está acompanhando? Mas essa não é a tarefa principal do Espírito Santo. O Espírito Santo não foi dado para nós falar em línguas como prioridade. O Espírito Santo não foi dado necessariamente para a gente rodopiar e bater o pé no chão. E eu não sou contra isso, amém? Eu acredito em todo tipo de manifestação genuína que vem da parte do Espírito. Amém, queridos? Mas essa não é a prioridade. João capítulo 16, a partir do verso 12, diz que o Espírito viria para nos dar a conhecer Cristo. Amém? Me está acompanhando? E na medida que conhecemos Cristo, a vida que é Cristo Jesus vai se desenvolvendo em nós. Amém? Agora, essa vida precisa alcançar, se podemos dizer assim, uma média de desenvolvimento.
Entende o que é média? Não é um promédio de desenvolvimento. Quando a gente ultrapassa essa barreira, a gente deixa, certo? Deixa de ser o campo e a gente se transforma em semente. Me está entendendo? Esse é o que nós precisamos anhelar. Isso é o que disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo está dizendo: a vida de Deus foi plantada em mim e eu fui um solo, eu fui terra boa. Mas chega um momento em que eu deixo de ser terra boa, porque a vida de Deus está tão em alta em mim, que eu me transformo em semente. Porque a vida de Deus, que é Cristo Jesus, está acima, se podemos dizer assim, de uma maneira que você entenda, acima de nota 6. Se a gente levar, certo, de 0 a 10, a vida de Deus é 2, a vida de Deus é 3, a vida de Deus, o nível da vida está 4. Mas quando ela começa a passar de 6 para cima, você deixa de ser campo, por assim dizer, e você começa a se transformar em semente. E agora não é, entenda-lo bem, não é o Cristo, certo, que será plantado, mas agora é o Cristo que está em você, que precisa ser plantado em outros. Por isso que ele diz: o campo é o mundo. Agora o campo não é mais as pessoas, não é mais o interior das pessoas. Me está acompanhando? Mas para isso há um processo de desenvolvimento. Amém? Abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses 2, 12. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor. Em outra tradução diz: desenvolvei. Tá, desenvolvei na sua ou não? Desenvolveis a vossa salvação. Que é desenvolver a salvação? É desenvolver a vida de Cristo que está em nós, meu irmão. Você está aqui? Me acompanhe nisto. Agora entenda muito bem. Já entendemos que Deus tem um processo para nós. Que aumenta o processo ou que retarda o processo? Como ouvimos. Você está aqui? Entendemos o processo. Deus tem um processo. Ele se planta em nós para depois nós sermos plantados em um mundo. Me está acompanhando? Sim ou não? Sim? Estão todos me acompanhando? Muito bem, Dario. Já sabemos o processo. Já sabemos o ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Cristo plantado em nós. Qual é o ponto final? O ponto de chegada? Cristo desenvolvido acima da média em nós, para que nós sejamos plantados em um mundo. Me acompanha nisso ou não? Somos nós que vamos comunicar Cristo agora. A isso a gente chama de evangelismo. Mas por que o evangelismo estes últimos anos parece que não funciona? Porque a vida de Deus está em baixa. Me acompanha nisso ou não? Observe aqui. Alguém talvez pode procurar para mim. Há um texto no livro de Atos que vai dizer: e a palavra crescia e Deus acrescentava um número. Coloque na Oliver Tree. Quem tem Oliver Tree aí? Coloque aí para mim, a palavra crescia. Observe que aqui é um princípio de reino. Em uma Oliver Tree, coloque e a palavra crescia. Está demorando. Vamos dar uma pausa aí, mas guarde isto. E a palavra crescia e Deus acrescentava um número. Esse é o princípio. Vamos encontrar o endereço aqui. Mas aí é um princípio de Deus. Encontrou algum? Atos 5, parece? Atos 6? Tem a expressão, e a palavra crescia, e Deus acrescentava o número? Sim ou não? Naqueles dias multiplicava os seus números, os discípulos, não, desculpa. Tem que dizer, é a conjugação da palavra crescia, e o número aumentava. Fala que
sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos. Isso, que texto é? É 6:7 mesmo. 6:7, vocês têm aí? Diga comigo então, a palavra crescia e Deus acrescentava. Aqui é um princípio do reino. Sim ou não? Quem é a palavra? Quem é a palavra? Cristo. Se Cristo cresce em nós, o que Deus faz? Ele acrescenta o número. Alô? Me acompanha nisso ou não? Ah, parece que agora ninguém mais evangeliza. Sim, porque estacionamos. Porque se há crescimento da vida de Deus em nós, Deus acrescenta o número. Sabe por quê? Porque as pessoas vão ver Cristo em você. E elas vão querer o Cristo que está em você. Você não vai precisar encher eles de religiosidade e dizer, se você não aceita Jesus, vai para o inferno. Não. Elas vão ver Cristo em você. Ele vai dizer, você tem algo diferente. Olha, seus filhos são diferentes. Olha, você trabalha na mesma empresa que eu, mora no mesmo condomínio, e parece que os ingressos que você tem aparecem muito mais que na minha casa. O que você faz? É aquilo que o Senhor disse ao povo de Israel quando eles entraram na terra prometida: não esqueçam que eu sou o Deus da vossa provisão. E essa é a diferença. Não é que você é melhor administrador que seu amigo. Você não é melhor administrador que teu colega de trabalho e o colega de estudo. Mas há algo diferente em você. A vida de Deus está em você, está na tua casa. Por isso teus ingressos se multiplicam. Por isso teus filhos são diferentes. Não porque você é mais pedagogo ou mais psicólogo, não. Senão porque teus filhos estão vendo Cristo na tua vida e eles estão reproduzindo não a vida do Pai, mas a vida de Cristo que está em você. Porque se a palavra cresce, os discípulos aumentam. Uau! Está acompanhando? Então, nós precisamos fazer crescer a vida de Deus que está em nós. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E como desenvolvemos a nossa salvação? Tomando atenção de como ouvimos. Porque as 3 primeiras da parábola do semeador só ouvem, mas não entendem. Alô, você está aqui? Me está entendendo? Abra por favor, Hebreus capítulo 5, verso 11. Hebreus capítulo 5, verso 11. Vocês encontraram? Quase. Quanto a isto, observe que esse quanto a isto, Dona Teuma, é fantástico. Quanto a isto o que? Pergunte. Ele está dizendo, com relação a isto, você precisa se perguntar aí em hebreu, com relação ao quê? Sim, porque ele está falando aí em um cabeçamento, certo? Quanto a isto, com relação a isto, com relação ao quê? Essa é a pergunta. Sim ou não? Me está acompanhando ou não? Quando você lê esta palavrinha aqui, certo? Na King James, ele diz, quanto a isto, com relação a isto, com relação a este assunto. Aí você precisa se perguntar, que assunto? Como está na sua Bíblia? Sobre isso. Sobre o quê? Você precisa se perguntar, não está entendendo? Você não pode passar sobre isto desapercebido. Agora, só a modo de que você entenda como você precisa descobrir as verdades bíblicas. Volte para o versículo número 1, 5:1. Você encontrou? Está aí mesmo, não é? Porquanto tu, sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de obedecer tanto dons quanto sacrifícios pelo pecado, és capaz de oferecer. Mas versículo 6 melhor. E revela em outra mensagem, tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Diga assim comigo, o autor aos Hebreus está falando de Melquisedeque. Este é o assunto. Diga para o seu irmão, este é o assunto. Agora pergunte para mim, Dario, por que a gente sabe muito pouco de Melquisedeque? Porque os cristãos deste tempo se tornaram tardios para ouvir e por consequência para entender. Sabe por que nós conhecemos pouco de Melquisedeque hoje? Porque eles não tomaram atenção
em como eles ouviam. Melquisedeque aparece em Gênesis 14 e depois aparece no livro de Hebreus. Davi faz menção a ele em 2 ou 3 salmos, como muita coisa. E a gente desconhece muito de Melquisedeque. Sabe por quê? Porque houve uma geração que não tomou atenção naquilo que ele estava ouvindo. E tomar atenção não significa tão só levantar a orelha e tomar atenção, não, senão ouvir para poder viver. Versículo número 11. Quanto a isto, com relação a Melquisedeque, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque se tornaram lentos para aprender, diz na tradução da pastora Cristina, mas em outra tradução diz, se tornaram tardios para ouvir. Você está aqui ou não? Estamos aqui ou não? O texto continua, diz aqui, tornastes, certo? Apesar de que a esta altura já deviese ser mestre, ou seja, deverias estar desenvolvidos. Me acompanham nisto ou não? Desenvolvidos. Está faltando alguma coisa, filho? Desenvolvidos. Desenvolvidos. Onde eu estou aqui? Desenvolvidos, já deveria ser mestre. Ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Acho que está escutando bem, não é? Muito bem. Está acompanhando ou não? Então, querido, como ouvimos? Ouvimos para aprender ou ouvimos por ouvir? Está ruim? Ouvimos por aprender, ouvimos para aprender ou ouvimos por ouvir? Nós sentamos aqui, ouvimos a Thelma, ouvimos o Dario, ouvimos o Adriano Vitor, ouvimos outras pessoas, ação multiplicadora, mas o que estamos fazendo com aquilo que nós ouvimos? Estamos cheios de palavra, estamos cheios de agendas, cheias de anotações, e eu não estou criticando ninguém que está anotando, porque isso já eu falei, certo? Algumas coisas, não é crítica, continue anotando, mas o que estamos fazendo com tudo isso? Estamos aprendendo? Tome atenção para mim, Leandro, não arrume nada, isso, esse é o melhor sinal para não arrumar nada. Sim, não importa, eu falo no gogô. Não tem problema. O meu está desligado. Beleza. Me está acompanhando? Como estamos ouvindo? A gente vem aqui, senta, acha legal. E dizer, como nós estamos ouvindo? Porque o propósito de Deus, querido, nós fomos salvos com um propósito. Amém? Nós não fomos salvos para cumprir os nossos propósitos. Nós não fomos salvos para viver bem, necessariamente. Mesmo que isto seja consequência. Deus nos salvou com um propósito. Você está aqui? Eu vou lhe dar um exemplo claro disto. O povo de Israel passou pela cruz quando ele saiu do Egito, quando eles comeram do cordeiro. Amém? Você está aqui? Diga assim comigo. Quando o povo de Israel saiu do Egito e cruzou pela porta que pingava sangue, eles passaram pela cruz. Sim ou não? Havia uma porta que pingava sangue. Sim ou não? Literal. E eles passaram por aquela porta. Quando eles passaram por aquela porta, eles passaram pela cruz. E eles foram conduzidos ao deserto. Sim, para se desintoxicar daquilo que impedia, certo, a plenitude de Deus na vida deles. Com que propósito? Alcançar a terra prometida, alcançar a sua herança. E não faça a fusão de herança, terra prometida com o céu. Não, eles saíram do Egito para alcançar um propósito. Você está aqui ou não? Então, se nós passamos pela cruz e nós passamos, não estamos aqui para que a nossa vida funcione direitinho como nos disseram. Isso é consequência. Não é que Deus não vai cuidar da sua vida, mas nós estamos aqui com um propósito. E esse propósito é manifestar a vida de Deus em nós. É deixar de ser semente. Esse também está ruim. Mas está desligado. Sim, mas me disseram que estava desligado, não é, filho? Então, eu vou por lo que me falam. Vocês estão aqui? Sim.
É tão séria esta palavra que acontece toda essa baboseira. Me está entendendo? Me acompanha nisso ou não? Então o propósito de Deus, querido, que nós vamos morar no céu é ponto passivo. Que nós vamos comer o melhor da terra é ponto passivo. Mas nós estamos aqui com um propósito. E esse propósito, querido, é fazer crescer a vida de Deus em nós. É fazer crescer a vida de Cristo em nós. Para quê? Para que nós sejamos plantados, inseridos naquela sociedade. Os que vão para a escola, não seja mais o Dario, mas seja Cristo indo à escola. Aquele que vai para a faculdade não é mais o Glauco, mas é o Glauco indo à faculdade para manifestar a vida de Deus na faculdade. Me está acompanhando? Mas para isso, há uma segunda etapa do processo, o que se faz parte no processo. Se o grão de trigo não ir à terra e morrer, não há vida. Você e eu precisamos morrer. Mire, eu vou falar algo. Precisamos morrer a nosso evangelho meia boca. Porque fomos gerados em um evangelho meia boca. Em um evangelho que nos... Sabe, queridos, podemos não professar a doutrina da prosperidade, mas de alguma maneira queremos nos dar bem na vida. Sim ou não? Sim. Querido, entendam bem, aqui ninguém quer fazer voto de São Francisco de Assis. Me está entendendo? Mas a nossa prioridade não pode ser nos dar bem na vida. Não pode ser. Porque o Cristo se deu mal na vida, mas se deu bem para com Deus. Você está aqui? Não se preocupe, que eu estou lutando por trocar meu carro. Não, continue lutando. Mas esse não é o propósito da sua existência. Mas eu estou me esforçando, Dario, para comprar uma casinha. Continue. Mas esse não é o propósito da nossa existência. Deus não nos salvou para nos dar coisas. Deus nos salvou para nos entregar a vida de seu Filho em nós e que nós cooperemos com o propósito eterno de Deus. E esse propósito, querido, não é andar falando para todo mundo, mas é ser plantado agora em um mundo como semente. Deus procura homens e mulheres, não homens e mulheres bomba, como os muçulmanos, não é? Mas homens e mulheres sementes. Querido, eu pessoalmente não acredito em avivamento porque eu estou vivo. Amém? Me está acompanhando? É um entendimento particular meu. Eu não acredito em avivamento porque eu estou vivo. Eu acredito em transformação. Amém? Porque é o que disse Paulo, somos transformados de glória em glória conforme a imagem de seu Filho. Mas Dario, tu não entende isso que eu falo? Eu entendo de avivamento. Quando as pessoas falam, mas se eu estou vivo, eu não preciso ser avivado. Porque quem precisa ser avivado é aquele que está morto. Pois eu vou procurar no dicionário. O que significa a palavra avivamento? É trazer de novo a vida. E em Cristo Jesus, Ele já me trouxe de volta para a vida. Eu não preciso de avivamento. Me está acompanhando? Mesmo que eu entendo, certo, os avivalistas. Eu os entendo. Eu entendo quando alguém fala, avivalistas, sementes de avivamento. Eu entendo. Mas eu não uso essa nomenclatura. Porque se eu estou vivo, eu não preciso de vida. Quem precisa de vida é aquele que ainda está morto em seus delitos e pecados. E eu não preciso de vida, eu tenho a vida. A vida era a luz dos homens, a luz do mundo, e essa vida está em mim agora. Cristo está em mim agora. E que eu preciso então? Eu preciso de desenvolver essa vida para eu ser transformado. Que é ser transformado? Ser engolido pela vida de Deus e não viver mais eu, mas Cristo viver em mim. Você e eu precisamos nos submeter ao processo. Há um processo, queridos. Há que sair do Egito. Já saímos do Egito. Há que enfrentar o deserto. Que é o deserto, querido? O deserto não é um lugar de martírio. Deus estava todos os dias com eles. A nuvem os guiava durante o dia. A coluna os guiava durante a noite. Eles tinham fome, Deus mandava maná. Se que era o próprio Cristo manifestado no Antigo Testamento. Eles comiam Cristo. Eles bebiam de Cristo. A rocha era Cristo. Não lhes faltava nada, mas Deus estava arrancando o Egito dentro deles. Deuteronômio 8, versículo 2. Eu vos levei ao deserto para que vocês conheçam o vosso coração. Deus não nos leva a um deserto para que Ele nos conheça, porque Ele já nos conhece. Mas o objetivo dele é que nós tomemos posse de algo, da nossa herência. Esse é o propósito. E novamente eu digo, não tome Canaã como o céu.
No estamos en estos días y Dios está procurando homens, mulheres, jovens, crianças, sementes de reino. ¿Me está acompanhando nisso? Sementes de reino, porque Deus se plantou em nós, não para necessariamente nos levar a morar no céu, sino para que nós nos transformemos em uma semente de transformação. Seja na sua casa, seja na loja, o Fernando, seja no trabalho lá na Kimberly, seja lá na faculdade, seja lá no colégio, seja lá, certo, no telemarketing, seja lá na loja, seja lá em casa, seja lá, certo, na loja, na fábrica de medicamentos, seja lá, certo, levantando casa, levantando muro, pintando, servindo a outra família, não importa, arrumando o carro, não importa. O que faz a diferença não é que você vá a uma igreja. O que faz a diferença é o desenvolvimento da vida que você carrega. Me está entendendo? O que faz a grande diferença não é você ter confessado necessariamente. E entenda-lo muito bem. Tão só como confissão tem o Cristo. O que faz a diferença é o desenvolvimento da vida de Deus em você. Essa é a grande diferença. Isso é o que abre caminhos. Isso é o que te faz viver um patamar de vida melhor, meu irmão. Não se iluda, entenda-me bem, meus filhos, por favor. Você não consegue coisas materiais porque ganha mais. Tem gente que ganha muito mais que você e não tem nem a metade daquilo que você tem. Não sei se você me está entendendo. Isso não é assim, então não vou poupar. Então não se trata disso. Mas o que te traz acréscimo financeiro ou de coisas materiais é o desenvolvimento da vida de Deus em ti. Insisto, por que nossos filhos são diferentes? Não porque los mandamos a uma escola particular. E seria ótimo se tivéssemos condições de mandá-los a uma escola particular. Me está entendendo? Nossos filhos não são diferentes porque vivem em um melhor condomínio da cidade. E seria ótimo se nós vivêssemos em um melhor condomínio da cidade. Me está entendendo? Não é nada contra isso. Mas o que torna nossos filhos diferentes é que eles estão enxergando Cristo na vida do papai e na vida da mamãe. Me está entendendo, queridos? Dario, mas eu tenho meus filhos na escola particular. Continue lá. Dario, mas eu moro no melhor condomínio. Continue lá. Dario, mas sim, mas você entenda que quem prospera a tua vida é Cristo. É Cristo. E isso não é uma apologia à vagabundagem. Essa não é uma apologia a não trabalhar. Isso não é uma apologia a não fazer nada, a não estudar. Não é isso, meus filhos, está entendendo? Mas você não pode esquecer que o que atrai a prosperidade material é o desenvolvimento da vida de Deus em você. E com isso eu vou terminar. Que Deus se aproxime de você e não só encontre folhas, mas Ele precisa encontrar fruto em você. Aquela figueira só tinha folhas. E folhas, como aprendemos na escola de fundamentos, fala de aparência. Está vistoso por fora, mas você procura fruto e não acha. Fruto, querido, não são obras. Fruto é o desenvolvimento da vida de Deus em você. Há um processo que todo filho de Deus precisa passar. Da parábola do semeador à parábola do joio e do trigo. Deixando de ser campo ou solo para se tornar semente. Esse é o desafio. Por isso que estamos aqui. Este é o desafio desta casa. Me está entendendo? Isso faz parte da nossa cultura. Depois de passar a ler aquele livro, eu entendo agora por que pessoas não se adaptam aqui às vezes. Porque elas têm outra cultura de igreja. Me está entendendo? E isso a nós não nos torna nem melhores nem piores. Nos torna responsáveis de aquilo que nós acreditamos. Convicção é se algemar a uma verdade. Isto é convicção. Convicção, certo? A palavra convicção provém também, ou se deriva uma palavra da mesma raiz que é convicto, que é prisioneiro.
Então, quando você diz assim, eu tenho uma convicção em Deus, isso quer dizer que você decidiu, por livre e espontânea vontade, se algemar a uma verdade de Deus. Isso é ser convicto. Me está acompanhando? Uma convicção desta casa é não gerar bons crentes, mas desenvolver a vida de Deus em cada indivíduo que ocupa uma cadeira desta casa. Porque o nosso trabalho é levá-los de ser solo campo a se transformar em semente. Para que teus filhos vejam Cristo em você. Me está acompanhando? Por isso que dizemos que não criamos nossos filhos para o mundo. Porque estamos trabalhando no papai e na mamãe. Não para ser bons pais, mas para que eles morram e Cristo apareça neles. Porque se os seus filhos verem Cristo em você, eles terão, certo, uma vida melhor amanhã. Não é se você ganha mais, me está entendendo? E nada contra, insisto. Mas se eles verem Cristo, se o herói deles ser Jesus, não é? Não há uma figurinha na internet que todos os heróis lá da Marvel, certo? Estão ao redor de Jesus. Já viu essa figurinha? Então, queridos, essa tem que ser a ideia. Eles podem gostar do Homem de Ferro, mas eles precisam entender que o Homem de Ferro aprendeu com Cristo. Eles precisam gostar do Hulk. Não tem problema que goste do Hulk, mas que ele entenda, certo, que mais forte que o Hulk é Cristo Jesus. Me está entendendo? Não importa que eles gostem do Capitão América, porque há um, certo, que existiu no passado, está no presente e estará no futuro, que se chama Cristo Jesus. Me está entendendo? Me acompanha nisto? O John Bevere lançou um livro já nos Estados Unidos chamado Kryptonita, que vai ser lançado aqui no Brasil finalzinho de fevereiro. Amém? Me está acompanhando? E ele faz uma comparação entre os filhos de Deus com o super-homem. E ele vai colocar, certo, o que nos rouba a nossa força. Por isso o livro se chama de Kryptonita. Eu lhe recomendo, não tenho nenhuma parceria com o Tertuliano, não é? Não tenho nenhuma parceria, mas o Tertuliano tem uma livraria. E eu acho que ele pode trazer para nós. Seria muito bom nós ler esse livro e lê-lo com nossos filhos. Porque este profeta, John Bevere, certo, faz uma comparação de um super-herói, certo, conosco. Mas para apontar aquilo que nos está roubando a nossa força. Me está acompanhando? Não sei porque me fui para lá, mas fez-me bem Xandai, não é? Estou igual que Raul Gil. Mas terminando esta palavra, você precisa entender que há um processo. Da parábola do semeador à parábola do joio e o trigo. Parece que elas estão juntinhas, mas subliminarmente há um processo. De solo, de terra a semente. Amém? De terra a semente. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. O que ajuda este processo é como ouvimos. Na beira do caminho, entre pedras e entre espinhos, ouvem, mas não entendem. Não aplicam. Amém? E para nós terminar, qual é o processo? Certo? Aprendemos na escola de fundamentos. Vamos lá, terminando aqui já. Nós precisamos ouvir para entender. Esse é o primeiro passo. Anote, ouvir para entender. Segundo passo, precisamos nos apropriar de aquilo que ouvimos e entendemos. Sabe como eu defino apropriar? Você que compra uma roupa, você vai, olha na loja e você entra, sim ou não? E você prova a roupa. Não prova para ver como ficou, você olha no espelho. Se caiu bem, você leva para sua casa. E nesse momento, você se apropriou. Perfeito? Terceiro passo, encarnar a palavra. Apropriar e encarnar não é o mesmo. É na mesma figura da roupa. Eu vou na loja, visto, me vejo no espelho, me vejo bem, compro. Aí eu gosto tanto da roupa que eu não tiro mais ela. Eu coloco um dia, certo, lavo de noite para colocar em um outro dia. Isso é se apropriar. Isso é encarnar, perdão. Isso é encarnar. Gosto tanto que eu lavo de noite para vestir ao outro dia. Me está entendendo? Em uma aplicação.
Gosto tanto daquela blusinha, gosto tanto daquela calça, sei lá, daquela camiseta, que eu lavo de noite para vestir novamente o outro dia. Esse é o processo de encarnar. É me apropriar e comprar. Ver que me caiu bem, me aproprio. Depois procuro não tirar ela de mim. Depois que cumpri, certo? Ouvir para entender. Me apropriei, encarnei e eu tenho condições de transmitir a outros aquilo que eu estou vivendo. E observe aqui, não necessariamente com palavras, mas através do exemplo. Porque me vão ver, aí ele vai dizer, nossa cara, você gosta dessa camiseta, não é? Mas ela é legal, onde você comprou? E ele vai querer, por assim dizer, em um exemplo, querer ter a mesma roupa que você tem. Por isso o apóstolo Paulo diz, despojemo-nos do velho homem e revistamo-nos do homem espiritual. Tomemos a roupa dele. É a pele do cordeiro que foi morto no jardim do Éden. O homem se vestiu com sua própria roupa, mas Jesus matou um cordeiro e com a pele do animal sacrificado ele los cobriu, los vestiu, porque a roupa humana não serve. Está entendendo? Estou lembrando de algo aqui e vou terminar com isso. Quando a semente cai na beira do caminho, queridos, e o chão está duro, sabe por quê? Porque é o caminho do homem. É no caminho do homem a semente não penetra. É no caminho que eu faço, na trilha que eu fiz para mim, aquilo que diz Isaías 55, os teus caminhos são melhores que os meus. A música do Fernandinho, sim ou não? Não é? Os teus sonhos são mais altos que os meus. Então, esse primeiro que não penetra é porque alguém que calcificou, petrificou o seu próprio andar, de seu próprio jeito, da sua maneira. Isso é beira do caminho, uma trilha dura. Por que não entra? Porque eu já me acostumei a viver de meu jeito, da minha maneira. Eu faço as coisas como eu quero. A trilha está dura, então a semente não penetra. Amém? O desafio é, nestes dias, passar de terra a semente, porque Deus procura homens e mulheres, sementes de transformação. Amém? Glória a Deus. Vamos a orar. Vamos a orar.